Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de código. O meu nome é David Bernardo, instrutor de condução na Escola de Condução de Drive e hoje iremos falar sobre velocidades. Para todos aqueles que nos estão a acompanhar lá em casa e que queiram seguir pelo livro de código, estamos na página 195, ok? Em relação às velocidades, que é sempre aquela temática que gera algumas dúvidas e onde realmente vocês têm sempre muitas dificuldades, nós vamos falar sobre o tema completo, inclusive da tabela das velocidades, que é onde realmente vocês sentem mais dificuldade. Mas antes disso, teremos que começar pelos conceitos, ok? Há aqui alguns conceitos que são realmente importantes reter e que nós temos que reter, está bem? Nomeadamente o conceito de velocidade, o que é que se entende por velocidade, velocidade instantânea, velocidade média, velocidade excessiva, velocidade moderada, enfim, mas vamos começar pelo início, ok? E vamos começar realmente pelo conceito de velocidade, tá? O que é que se entende por velocidade na prática? Bem, na prática, velocidade é uma unidade de medida, entende-se por velocidade do espaço percorrido num determinado período de tempo. Normalmente, como referência, nós utilizamos o metro, o quilómetro por hora, ok? Portanto, habitualmente, como referência, usamos o quilómetro por hora, tá? Okay? De seguida, o conceito de velocidade instantânea. A velocidade instantânea é a velocidade a que nós transitamos naquele preciso momento, okay? Ou seja, é aquela velocidade que o condutor circula quando olha para o painel de instrumentos e verifica a velocidade a que circula naquele preciso momento, ok? No exemplo que nós temos aqui presente, poderíamos concluir que a nossa velocidade instantânea seria de 70 km por hora, ok? Tá? Portanto, velocidade instantânea é a velocidade a que o condutor circula naquele preciso momento, tá bem? Ou seja, quando nós olhamos para o painel de instrumentos, portanto, é aquela velocidade que o velocímetro indica, tá bem? Depois, velocidade média. O que é que se entende por velocidade média? Bem, na prática, é a média que nós percorremos numa determinada viagem. Mas, só para nós percebermos melhor isto, quando nós realizamos uma viagem, por exemplo, vamos supor que vou de Leiria para o Algarve, a nossa velocidade ela vai variando. Eu não consigo ir sempre à mesma velocidade. Ela vai efetivamente variando. Isto porquê? Porque na prática ela depende de diversos fatores. Desde o tipo de via em que circulo, se é dentro ou fora da localidade, se é uma autoestrada, da intensidade de trânsito, das condições atmosféricas adversas, das características e o estado da via. Enfim, há uma série de fatores que vão condicionar a nossa velocidade e, portanto, ela vai naturalmente mudando. Contudo, é realmente possível determinar uma média em termos de velocidade. Para determinar uma média, basta dividir-se o espaço que se percorreu pelo tempo que demorámos a percorrer. Por exemplo, o exemplo que eu vos trago aqui, um condutor que demorou 5 horas para percorrer 250 km, significa que circulou a uma velocidade média de 50 km por hora. Okay? Portanto, basta dividir 250 por 5 e determinamos então realmente então, a velocidade média. Tá? Okay? Portanto, a velocidade média é então a velocidade que num determinado percurso, não é? Circula em média, tá? E que pode então ser calculada através da divisão do espaço que se percorreu pelo tempo que se demorou a percorrer esse mesmo percurso, ok? De seguida, conceito de velocidade excessiva. Há aqui dois conceitos que normalmente se tem tendência a confundir, que é o conceito de velocidade excessiva e excesso de velocidade. Atenção que, embora pareça muito semelhante, são dois conceitos diferentes. Tá? De uma forma muito simples, considera-se que o condutor circula em velocidade excessiva sempre que não conseguir, em condições normais de segurança, executar a manobra que lhe permita parar no espaço livre e visível à sua frente. Okay? Portanto, isto é o que se entende por velocidade excessiva. Já o excesso de velocidade considera-se que um condutor circula em excesso de velocidade sempre que transitar uma velocidade superior àquilo que é permitido para aquele veículo, para aquele local ou pela sinalização imposta. Okay? Mas já vamos ao conceito de excesso de velocidade. Vamos nos focar para já no conceito de velocidade excessiva. Okay? Como referi há pouco, independentemente dos limites mínimos ou máximos de velocidade fixados por uma determinada via ou troço, não é? De via, os condutores realmente não conseguem circular sempre à mesma velocidade. Não é? Portanto, ou seja, há a necessidade do condutor regular e adequar a sua velocidade face a diversos fatores, como é o caso das características da via, do veículo, às condições atmosféricas adversas,
ao seu próprio estado físico e psicológico. Enfim, há realmente uma série de fatores que vão condicionar e influenciar a nossa velocidade. Pode, efetivamente, dar-se o caso de eu estar dentro dos limites máximos de velocidade e, no entanto, circular em velocidade excessiva. Um exemplo simples. Vamos supor que eu circulo numa autoestrada, conduzindo um automóvel ligeiro de passageiros sem reboque, okay? Em que o limite máximo de velocidade é de 120 km por hora, mas neste momento eu circulo a 100 km por hora. Portanto, estou bem abaixo do limite máximo de velocidade, não é? Porque o limite máximo de velocidade a que eu posso transitar numa autoestrada, como regra geral, para um automóvel ligeiro de passageiros sem reboque é de 120 km por hora e neste momento circulo a 100 km por hora. Portanto, eu não estou em excesso de velocidade. No entanto, está imenso nevoeiro, ou seja, estou perante condições atmosféricas muito adversas, de visibilidade reduzida, em que a aderência é diminuta. Portanto, nestas circunstâncias, embora não esteja em excesso de velocidade, mas eu poderei estar em velocidade excessiva. Porquê? Porque devido à reduzida visibilidade, devido às fracas condições de aderência, eu posso não conseguir imobilizar o meu veículo no espaço livre e visível à minha frente que me permite evitar a ocorrência de um acidente. Okay? E, portanto, esta é que é a grande diferença entre velocidade excessiva e excesso de velocidade. Okay? Por outro lado, o nosso Código da Estrada determina também e define alguns locais onde o condutor é obrigado, como regra geral, a circular com uma velocidade especialmente moderada. Okay? Atenção a este ponto, ele sai constantemente nos vossos testes. Eu diria que era quase impossível realizar um teste de código, um exame de código, em que não saia uma pergunta com a velocidade moderada. Está bem? Portanto, é realmente muito importante esta parte da velocidade moderada. Tá? Mas em que circunstâncias é que nós somos então obrigados a circular com uma velocidade especialmente moderada? Bem, em primeiro lugar, na aproximação das passagens para peões, devidamente assinaladas, ou de velocípedes, está bem? Portanto, na aproximação de passagens assinaladas na faixa de rodagem para a travessia de peões ou velocípedes, tá? Pelo facto de serem realmente utilizadores vulneráveis e pelo facto de nós, caso haja realmente um peão que manifeste atenção ou que se encontre a atravessar a faixa de rodagem, sermos obrigados a lhes ceder a passagem. Okay? Depois, na aproximação de escolas, hospitais, creches e estabelecimentos similares, quando devidamente sinalizados, portanto, na aproximação de escolas, hospitais, creches, estabelecimentos ou estabelecimentos similares, quando devidamente sinalizados, em que também somos obrigados a circular com uma velocidade especialmente moderada. Okay? Dentro das localidades ou em vias marginadas por edificações, okay? Muitas das vezes nós circulamos em faixas de rodagem que são ladeadas por habitações, por edifícios, e aqui realmente requer um cuidado ainda mais acrescido, está bem? Portanto, dentro das localidades e em vias ladeadas por edificações, está bem? Por edifícios, tá? Nas zonas de coexistência, e na prática, o que é isto de uma zona de coexistência? É um novo conceito que surgiu com o atual Código da Estrada, em que na prática é uma zona em que a faixa de rodagem é partilhada mutuamente entre peões e veículos. Ou seja, os peões passam a poder circular na própria faixa de rodagem, passam inclusive a poder fazer jogos na própria faixa de rodagem, desde que isso não cause nem perigo, nem embaraço injustificado para o restante trânsito. Okay? Ora, esta partilha mútua entre peões e veículos, que passam então a poder partilhar o mesmo espaço, obrigou a que fossem determinadas ou aplicadas regras específicas nestes locais, nestas zonas de coexistência. Okay? Uma delas é realmente a velocidade especialmente moderada, portanto o condutor é obrigado a circular com uma velocidade especialmente moderada. Okay? Em caso de necessidade, é inclusive obrigado a parar, de forma a evitar qualquer incidente com um utilizador vulnerável, com um peão. Tá? Foi inclusive instalado um limite máximo de velocidade de 20 km por hora nestas zonas, e já lá vamos, quando falarmos da tabela iremos aprofundar melhor esta questão. Passou a ser também proibido o estacionamento nestas zonas, a não ser que haja locais destinados para esse efeito. Okay? E qualquer veículo que saia de uma zona de coexistência ou residencial é então obrigado a ceder passagem a qualquer veículo que circula na via em que vai entrar. Okay? Portanto, isto é que é então uma zona de coexistência, então, de uma forma muito simples, uma zona partilhada, não é? Em que a faixa de rodagem é partilhada entre
realmente de peões e veículos, e daí a necessidade ou a obrigatoriedade de transitar com uma velocidade especialmente moderada. Okay? Depois, na aproximação de utilizadores vulneráveis, quando realmente nos aproximamos de peões, especialmente quando se tratam de crianças ou quando se tratam de idosos ou até de invisuais, por exemplo, ou pessoas de mobilidade reduzida, que no conceito de peão são mais vulneráveis, portanto, são realmente utilizadores da via pública mais vulneráveis e, portanto, carecem da nossa parte, enquanto condutores, cuidados especiais. Okay? Portanto, perante utilizadores vulneráveis, por exemplo, idosos, o condutor é realmente então obrigado a circular com uma velocidade especialmente moderada. Okay? Na aproximação de aglomerações de pessoas ou animais, quando realmente nos apercebemos que nos aproximamos, por exemplo, de um cortejo académico, de um cortejo fúnebre, por exemplo, de um aglomerado de pessoas ou animais, devemos também realmente diminuir a nossa velocidade, adotando uma velocidade moderada, uma velocidade especialmente moderada. Nas descidas de forte inclinação ou de inclinação acentuada, portanto, sempre que nós nos deparamos com uma descida de forte inclinação ou de inclinação acentuada, o condutor deve também adotar uma velocidade especialmente moderada. Okay? E isto tem a ver com as características da própria descida. Não nos podemos esquecer que a descida é impulsionadora de velocidade e, portanto, o condutor vai sentir uma maior dificuldade em conseguir reduzir a velocidade ou até mesmo parar caso seja necessário. A própria distância de travagem e de paragem vão naturalmente aumentar, okay? Uma vez que lá está, a descida é impulsionadora de velocidade e, portanto, a própria distância de travagem e de paragem vão aumentar. E daí que há realmente uma necessidade em reduzir a velocidade, adotando uma velocidade especialmente moderada, e em aumentar a distância de segurança em relação ao veículo precedente. Okay? Portanto, descidas de inclinação acentuada ou de forte inclinação. Okay? Depois, nas curvas, cruzamentos, entroncamentos, rotundas, lombas e em outros locais de visibilidade reduzida. Okay? Portanto, em qualquer local, seja em curvas, cruzamentos, entroncamentos, rotundas, lombas ou outros locais de visibilidade reduzida, o condutor é obrigado a adotar uma velocidade especialmente moderada. Okay? Já agora aproveito para realçar aqui o conceito de visibilidade reduzida ou insuficiente, que é um conceito que é realmente importante e que costuma surgir com alguma frequência nos vossos testes, está bem? Okay? Nomeadamente, o intento ou considera-se visibilidade reduzida ou insuficiente sempre que não seja possível avistar a faixa de rodagem em toda a sua largura e extensão a uma distância de pelo menos 50 metros. Portanto, sempre que eu me parar num cenário destes, sempre que eu estiver perante uma situação em que eu não consiga avistar a faixa de rodagem em toda a sua largura e extensão a uma distância de pelo menos 50 metros, considere-se então que o local é de visibilidade reduzida ou insuficiente. Okay? De seguida, colocar aqui, nas pontes, túneis e passagens de nível, portanto, na abordagem, na aproximação das pontes, túneis e passagens de nível, que são também alguns pontos que constituem um perigo, ou que podem constituir perigo, e daí a necessidade de circular então com uma velocidade especialmente moderada. Okay? Nos troços de via em mau estado de conservação, molhados, enlameados, ou que ofereçam precárias condições de aderência, okay? Portanto, na prática, sempre que nós circulamos perante condições atmosféricas adversas, como é o caso de chuva intensa, nevoeiro intenso, que para além de tornarem a visibilidade mais reduzida, também vão diminuir a aderência ao pavimento. E por essa razão, o condutor deve também então adotar uma velocidade especialmente moderada e, claro, aumentar também a distância de segurança, porque a nossa distância de travagem e de paragem vai naturalmente aumentar e daí esta necessidade de reduzir a velocidade. Bem? Depois, nos locais assinalados com sinais de perigo, portanto, na prática, perante qualquer sinal de perigo, o condutor é então obrigado a circular com uma velocidade especialmente moderada. Okay? Tá? Sempre que exista grande intensidade de trânsito, portanto, sempre que nós transitamos em locais em que existe grande volume de trânsito, congestionamento de trânsito, em que muitas das vezes a nossa velocidade depende da velocidade do veículo que nos precede, do veículo que circula à nossa frente, somos também então obrigados
transitar a uma velocidade especialmente moderada. Okay? É muito importante realçar estes locais, até porque, como eu referi logo no início, antes deste ponto, é daquelas perguntas que, como se costuma dizer, sai sempre. Nos vossos exames de código, vai-vos sair sempre questões de locais em que nós somos obrigados a circular com velocidade especialmente moderada. Mas, se eu não o fizer, ou seja, se eu, perante um destes locais, não transitar com velocidade especialmente moderada, pratico ou não uma infração? Sim, claro que sim, não é? Ora, se o próprio Código de Estrada nos obriga a que o condutor nestes locais circule com uma velocidade especialmente moderada, ao desrespeitar esta obrigatoriedade, então pratica uma infração. Neste caso, aos condutores que transitem em velocidade excessiva, nos locais em que ela deve ser especialmente moderada, tendo em conta as condições, as características e as condições do veículo ou da via, as condições atmosféricas, ou até da própria circulação, não é? Neste caso, o condutor pratica uma contornação grave, sancionada com uma coima de 120 a 600 euros. Está bem? Okay? Portanto, se me surgir uma pergunta do género, em que surge uma imagem com um sinal de perigo, não é? E me perguntam se neste local o condutor pratica alguma infração se não circular com velocidade totalmente moderada, a resposta é sim, pratica. Ok? Tá? Isto porquê? Porque, perante qualquer sinal de perigo, o condutor é sempre obrigado a circular com uma velocidade totalmente moderada. Lembrem-se, contornação grave, punível com uma coima de 120 a 600 euros. Okay? E menos 2 pontinhos na carta de condução. Tá? Quanto ao excesso de velocidade, o que é isto do excesso de velocidade? Okay? Na prática, nós já percebemos a diferença entre velocidade excessiva e excesso de velocidade. Tínhamos referido que considerava-se que o condutor circulava em excesso de velocidade sempre que transitar a uma velocidade superior à permitida para aquele veículo, para aquele local ou para aquela via. Okay? Para determinar a velocidade, ou considera-se que é violado ou que circula em excesso de velocidade quando o condutor percorre um determinado espaço à mesma velocidade instantânea, okay? Ou então quando determinado período, no caso dos pesados, pelo próprio tacógrafo. Okay? Tá? Quando registrado pelo próprio tacógrafo, no caso dos automóveis pesados. Okay? Quanto à classificação, como é que se classifica as infrações por excesso de velocidade? Ou seja, que sanções é que irão ser aplicadas aos condutores que circulam em excesso de velocidade? Tá? Atenção que o registro por excesso de velocidade é feito normalmente então por radar, que pode ser fixo ou móvel. Okay? E já percebemos que considera-se o excesso de velocidade quando o condutor circula realmente num determinado período, não é? Num determinado espaço, uma determinada velocidade instantânea. Okay? Este registro é então feito por meio de radar, que pode ser fixo ou pode ser móvel. Ou então por tacógrafo, mas aí pronto, está registado no próprio aparelho. Okay? Em termos de classificação, como é que nós classificamos isto? Bem, vamos definir isto aqui em duas partes, dentro das localidades e fora das localidades, okay? Porque se torna mais fácil de perceber assim. Vamos para já falar em automóveis ligeiros e motociclos, porque é diferente. Okay? Eu aqui coloco e gosto de explicar isto de forma diferente. Primeiro vamos apenas falar nos automóveis ligeiros e motociclos, que na prática é o veículo que nos diz respeito diretamente, ok? Tá? E depois iremos falar sobre os outros veículos, automóveis pesados, ciclomotores, triciclos, quadriciclos, enfim. Okay? Portanto, focando-nos nos automóveis ligeiros e motociclos. Começando por dentro das localidades, há aqui uma dica que eu costumo utilizar e que eu acho que é a forma mais fácil, digamos assim, de perceber o regime sancionatório no que diz respeito aos limites máximos de velocidade, okay? Em que dentro das localidades as infrações por excesso de velocidade classificam-se de 20 em 20. Okay? Então, o que é que eu tenho de ter consciência? Bem, em termos de contornação, as infrações classificam-se como sendo contornações leves, graves e muito graves. Ok? Tá? E esta classificação, dentro da localidade, é de 20 em 20. Ou seja, até 20 km/h acima do limite fixado constitui contornação
leve. Mais de 20 até 40 km por hora constitui contornação grave. Mais de 40 passa a constituir contornação muito grave. O que depois vai realmente variar é realmente as sanções a aplicar. Tá bem? A partir dos 60 km por hora, as sanções são realmente agravadas. Mas em termos de classificação, continua a ser muito grave. Tá? Voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, só para nós percebermos bem esta parte, lembrem-se, o excesso de velocidade, ou a classificação por excesso de velocidade dentro das localidades para automóveis ligeiros e motociclos é de 20 em 20. Tá bem? Portanto, de 20 em 20. Até 20 km/h acima do limite fixado constitui contornação leve, e já vou mostrar um exemplo. Mais de 20 até 40 constitui contornação grave. Okay? A partir dos 40 passa a ser considerada contornação muito grave. Relativamente às sanções, nas contornações leves apenas estamos sujeitos ao pagamento de uma coima, 60 a 300 euros, não há inibição de conduzir e não há subtração de pontos na carta de condução, por se tratar de uma infração leve. Já na contornação grave, há o pagamento de uma coima, 120 a 600 euros, há uma subtração de 2 pontos na carta de condução e uma inibição de conduzir que pode ir de 1 mês a 1 ano, que é aplicável às sanções graves. Okay? Já quando se trata de contornação muito grave, aqui é que temos que ver. De 40 a 60 km/h acima do limite legalmente estabelecido para aquele veículo, para aquele local, ou pela sinalização imposta dentro da localidade, em termos de infração, em termos de sanção pecuniária de coima, 300 a 1.500 euros, há uma subtração de 4 pontos e a inibição de conduzir é de 2 meses a 2 anos, que é o aplicado às contornações muito graves. Okay? Quando o condutor circula a mais de 60 km por hora dentro da localidade, continua a ser a mesma contornação muito grave. Em termos de subtração de pontos é igual, menos 4 pontos na carta de condução. A inibição de conduzir é a mesma, 2 meses a 2 anos. É claro que quanto mais grave for a infração, depois a sanção a aplicar, não é? Também vai ter sido em consideração esse ponto. Tá bem? Em termos de coima, e aqui é que há uma notória diferença, é que quando o condutor circula a uma velocidade superior a 60 km/h acima do limite fixado, a coima passa a ser, ou seja, a sanção pecuniária passa a ser de 500 a 2.500 euros. Okay? Já fora das localidades, para automóveis ligeiros e motociclos, a dica é de 30 em 30, ou seja, a classificação por excesso das sanções por excesso de velocidade é de 30 em 30. Até 30 km/h acima do limite fixado constitui contornação leve, a coima 60 a 300 euros, é igual. Quando o condutor circula mais de 30 até 60, constitui contornação grave, okay? A coima 120 a 600 euros, menos 2 pontos na carta de condução e uma inibição de conduzir de 1 mês a 1 ano, que é aplicada às contornações graves. Quando o condutor circula a mais de 60 km/h, passa então a ser classificado como sendo contornação muito grave. Okay? Mas depois aqui depende. Okay? De 60 a 80, contornação grave, coima 300 a 1.500 euros, subtração de 4 pontos aplicável às contornações muito graves, como regra geral, e uma inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos. Quando o condutor circula a mais de 80 km/h acima do limite fixado fora das localidades para os automóveis ligeiros e motociclos, passa então a ser considerado contornação, ou seja, continua a ser considerado contornação muito grave, mas neste caso a infração é que vai, a sanção a aplicar é que vão mudar, está bem? Portanto, a coima passa de 500 a 2.500 euros, há uma subtração de 4 pontos e a inibição de conduzir mantém-se igual, portanto, 2 meses a 2 anos, já sabemos que naturalmente vai haver aqui oscilação, porque a medida da sanção a aplicar depende sempre da gravidade da infração. E, portanto, quanto mais grave for a infração, também a sanção de inibição de conduzir será agravada. Okay? Em relação aos restantes veículos, refiro-me a automóveis pesados, ciclomotores, triciclos, quadriciclos, veículos agrícolas, máquinas industriais, por exemplo, é ligeiramente diferente. Está bem? Dentro das localidades, a dica é de 10 em 10. Portanto, até 10 km/h acima do limite fixado para um automóvel pesado, por exemplo, constitui contornação leve, a coima é igual, 60 a 300 euros. De 10 a 20 km/h acima,
é contornação grave, ok? Tá? A coima é de 120 a 600 euros, menos 2 pontos na carta de condução e inibição de conduzir de 1 mês a 1 ano. Okay? Quando o condutor circula a mais de 20 km por hora, passa a ser considerada uma contornação muito grave. Okay? O que depois vai variar realmente é, mais uma vez, o valor da coima, tá? E a sanção acessória, a inibição de conduzir que irá ser depois aplicada. Tá bem? Neste caso, neste primeiro exemplo, de 20 a 40 km/h acima do limite fixado, a coima é de 300 a 1500 euros, menos 4 pontos na carta de condução e uma inibição de conduzir, portanto, uma sanção acessória de 2 meses a 2 anos. Quando o condutor circular mais de 40 km/h acima do limite fixado, continua a ser contornação muito grave. A coima é que varia, de 500 a 2500 euros, menos 4 pontos na carta de condução e uma inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos. Ok? Tá bem? Já fora das localidades, a dica para estes veículos, para os automóveis pesados, por exemplo, é de 20 em 20. Okay? Portanto, enquanto dentro da localidade é de 10 em 10, tá? Portanto, e reforçando aqui, até 10 km acima do limite fixado, contornação leve, mais de 10 até 20, contornação grave, mais de 20 até 40, contornação muito grave, e a partir dos 40 continua a ser contornação muito grave. O que varia é realmente depois as sanções a aplicar. Okay? Fora das localidades, como eu referi há pouco, para estes veículos a dica é de 20 em 20. Tá? Portanto, até 20 km/h acima do limite fixado é contornação leve, coima 60 a 300 euros. De 20 a 40 km por hora, contornação grave, a coima é de 120 a 600 euros. Menos 2 pontos na carta de condução e inibição de conduzir de 1 mês a 1 ano. Okay? Para quando o condutor circula mais de 40 km por hora, passa a ser considerada contornação muito grave. Mas de 40 até 60, a coima é 300 a 1500 euros, menos 4 pontos na carta de condução e uma inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos. Okay? Se o condutor circular a mais de 60, continua a ser contornação muito grave. Mais uma vez, o que vai variar é realmente a coima, que passa a ser de 500 a 2500 euros. Menos 4 pontos na carta de condução e inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos. Ok? Tá? Isto para os veículos do modo em geral. E há aqui uma pequena exceção, porque há certos condutores que, por serem portadores de uma deficiência física, por exemplo, okay, podem ter uma restrição em termos de circulação no que diz respeito ao limite máximo de velocidade. Okay? Ou até o próprio veículo. O veículo, pela sua concepção, pela sua própria construção, ficou com uma restrição em termos de limite máximo de velocidade. Okay? Portanto, sempre que há que é considerado excesso de velocidade sobre os limites máximos de velocidade estabelecidos por um determinado condutor, ou especialmente fixados para um determinado veículo, pela sua concepção física e pela sua própria construção, aplica-se um regime diferente. Okay? Tá? Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, um condutor que tenha problemas, por exemplo, auditivos, graves, ou visuais, por exemplo, que só tenha uma das vistas, não é? Um exemplo mais dramático. Pode naturalmente ter carta de condução, mas quase que certeza que irá ficar com uma restrição do limite máximo de velocidade. É quase certo. Okay? Por exemplo, o que é mais comum é o limite de 90 km por hora. Ora, esse condutor, mesmo que circule numa autoestrada, mesmo que conduza um automóvel ligeiro de passageiros sem reboque, ele nunca pode circular mais de 90. Okay? E não pode porque é uma restrição pessoal. Portanto, ele tem uma limitação, uma restrição aplicada à sua carta de condução. Está bem? É só um exemplo. Bem, neste caso não tem a ver com o facto de ser dentro ou fora da localidade, portanto tem a ver com a restrição que é aplicada então ao próprio condutor ou ao veículo, ou estabelecido para aquele veículo. Assim sendo, nesse caso, a dica é de 20 em 20, até 20 km/h acima do limite fixado é contornação leve, ou estabelecido para ele é contornação leve. A coima de 60 a 300 euros, mais de 20 até 40 km por hora contornação grave. A coima continua a ser os 120 a 600 euros, menos 2 pontos na carta de condução e uma inibição de conduzir de 1 mês a 1 ano. Okay?
Quando o condutor circula a mais de 40 km por hora, passa a ser considerada contornação muito grave. Se for entre 40 a 60 acima do limite estabelecido para aquele condutor ou para aquele veículo, é punível com uma coima de 300 a 1.500 euros, menos 4 pontos na carta de condução, e uma inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos. Okay? Se exceder mais de 60 acima, continua a ser contornação muito grave. Mais uma vez, o que vai mudar são realmente a valor da coima, que passa de 500 a 2.500 euros, menos 4 pontos na carta de condução e a inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos. Okay? Normalmente costumam colocar sempre uma dúvida que é, então, e quando é que é crime? Okay? Quando é que é crime? Bem, não há uma classificação direta, okay? No que diz respeito ao excesso de velocidade enquanto crime. Tá? Bem, o crime que se poderá aplicar será sempre por violar grosseiramente as regras e normas do Código da Estrada, ou seja, por conduzir de forma perigosa, não é? Por condução perigosa. Mas nesse caso não tem propriamente a ver com o limite. Eu posso, por exemplo, estar a circular dentro de uma localidade em que eu sei que o limite máximo é de 50 km por hora, eu até circulo a 40 km por hora e poderei estar a praticar um crime, não é? Por condução perigosa. Porque, por exemplo, se houver um grande aglomerado de peões, se houver um cortejo, por exemplo, não é? Um cortejo académico, por exemplo, se calhar 45 km por hora é um estilo de condução muito perigosa e estou a colocar em risco iminente a segurança daqueles peões. Portanto, depende sempre da classificação e das circunstâncias do momento. O que importa aqui reforçar é que não há realmente uma classificação direta de crime por excesso de velocidade. Está bem? Lá está. Se, tendo em conta as circunstâncias, o limite de velocidade, as características do local, da via, do veículo, poderá realmente o condutor estar a violar grosseiramente as regras gerais de trânsito, nomeadamente a velocidade, poderá estar a praticar uma condução perigosa e, nessa perspectiva, nesse sentido, poderá efetivamente ser punido a título de crime, ok? Por condução perigosa, tá? Portanto, mas só nessas circunstâncias que é sempre muito difícil realmente de aplicar, está bem? Trago-vos aqui um exemplo que na prática é uma pergunta que costuma surgir com muita frequência nos vossos testes, em que vocês devem realmente aplicar a dica que nós falámos, mas vamos pôr na prática. A pergunta é, neste local, se a circular a velocidade de 80 km por hora, incorro numa contornação leve, contornação grave, contornação muito grave. Existe exatamente a mesma questão, mas a 60 km por hora. Ok? Tá? Então, mas na prática, como é que eu vou resolver esta questão? Bem, a primeira coisa que eu tenho que perceber é se eu estou dentro ou fora da localidade. Ok? Bem, e olhando à nossa volta, e tendo em conta as características do local, uma vez que se trata de uma área edificada, eu posso concluir que circulo dentro de uma localidade. Ok? Tá? Portanto, primeiro ponto, circulo dentro de uma localidade. Depois tenho que perceber qual é que é o limite máximo de velocidade a que eu posso circular neste preciso local. E reparem num pormenor. Nós aqui à frente conseguimos ver que há aqui um sinal de proibição, indicar o fim do limite máximo de velocidade de 30 km por hora. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que antes encontrei um outro sinal de proibição, a indicar que o limite máximo de velocidade a que eu poderia transitar era de 30 km por hora, ou seja, que estava proibido circular uma velocidade máxima superior a 30 km por hora. Portanto, se eu estou antes deste sinal, não é? Que indica o fim dessa proibição de limite máximo de velocidade de 30 km por hora, significa que no local exato em que me encontro, o limite máximo de velocidade é de 30 km por hora. Ok? Tá? Portanto, já sei que circulo dentro da localidade, já sei que o limite máximo de velocidade no local exato onde me encontro é de 30 km por hora. Depois também é importante perceber de que veículo é que estamos a falar. Não é? Neste caso, como estou a tirar o código da estrada, e o veículo que é usado como referência é o automóvel ligeiro, não é? Portanto, vamos assumir que estamos a conduzir um automóvel ligeiro. Ora, então, conduzindo um automóvel ligeiro dentro da localidade e consciente de que o limite máximo de velocidade no local exato em que me encontro é de 30 km por hora, devido à sinalização existente, então basta aplicar a técnica, não é? Porquê? Porque eu sei que a técnica, dentro da localidade, a classificação dentro da localidade é de 20 em 20.
Okay? Portanto, nós sabemos que a classificação das sanções de excesso de velocidade para o automóvel ligeiro dentro da localidade é de 20 em 20. Assim sendo, de 30 a 50 é contornação leve, de 50 a 70 contornação grave, a partir dos 70 passa a ser considerada contornação muito grave. Okay? Assim sendo, se eu circulo a 80 km por hora, não é? Eu pratico uma contornação muito grave. Okay? Então eu pratico uma contornação muito grave. Okay? Se circulasse a 60 km por hora, então nesse caso iria praticar uma contornação grave. Okay? Portanto, porquê? Porque lá está, a dica é simples. Dentro da localidade, para um automóvel ligeiro, nós classificamos de 20 em 20. De 30 a 50, porque o limite máximo é 30, não é? Portanto, de 30 a 50, contornação leve. De 50 a 70, contornação grave. Portanto, quando me perguntam se circular a 60, que infração é que eu estou a praticar, uma contornação grave. Neste caso em particular, perguntam se circular a 80, não é? Pratico uma contornação muito grave. Porque lá está, de 30 a 50, contornação leve, 50 a 70, contornação grave, a partir dos 70 passa a ser classificado como uma contornação muito grave. Okay? Portanto, espero que isto vos ajude depois futuramente nos vossos exames, nos vossos testes. Está bem? Ok, chegamos aqui a uma das partes, a um dos pontos que, na minha opinião, é o mais importante, ou dos mais importantes deste tema, que é a velocidade, que é a tabela dos limites gerais de velocidade. Okay? É sempre o vosso calcanhar daquilo, como se costuma dizer, a vossa dificuldade. Eu trago-vos aqui um truque. Muitos de vocês até já devem ter ouvido falar desse truque, que é o truque da Expo 98, okay? E que é um bom truque e que vos vai ajudar realmente a perceber e a aplicar os limites máximos de velocidade depois, à medida que forem fazendo os vossos exames, os vossos testes, está bem? Mas vamos então conhecer a nossa tabela. Primeiramente, eu dividi isto em duas tabelas. Na primeira, eu coloquei apenas os automóveis e, portanto, para já, nós vamos falar apenas nos automóveis. E depois, na segunda tabela, iremos falar então sobre os restantes veículos. Okay? Automóveis pesados, motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos, os outros. Está bem? Mas vamos então nos focar aqui nesta primeira parte e vamos conhecer a nossa tabela. Na primeira coluna, eu coloquei então os veículos, como eu referi há pouco, para já vamos apenas falar nos automóveis, e depois dividi. Na parte superior da tabela eu coloquei os automóveis sem reboque, portanto coloquei todos os automóveis sem reboque, e na parte de baixo da tabela coloquei todos os automóveis com reboque. E isto porquê? Porque quando nós pensamos nos automóveis, nós temos que pensar desta forma. Bem, os automóveis eles podem ser ligeiros ou pesados, podem ser de passageiros ou de mercadorias, e depois podem ser sem reboque ou com reboque. Está bem? Então, eu para simplificar aqui um bocado as coisas, coloquei então na parte superior da tabela todos os automóveis sem reboque e na parte inferior da tabela coloquei todos os automóveis com reboque. Tá? Assim sendo, logo na primeira linha eu tenho um automóvel ligeiro de passageiros e mistos sem reboque, que para nós é provavelmente o mais importante, porque é o veículo que nós iremos conduzir, é o veículo no qual iremos ter as nossas aulas de condução e no qual iremos realizar exame prático de condução. Depois temos então os automóveis ligeiros de mercadorias sem reboque, pesados de passageiros sem reboque, pesados de mercadorias sem reboque ou trator com semi-reboque, que para efeitos de circulação, no que diz respeito à velocidade, é igual. Depois temos, na parte inferior, os mesmos veículos, mas com reboque. Ou seja, automóveis ligeiros de passageiros e mistos, mas com reboque. Ligeiros de mercadorias com reboque. Pesados de passageiros com reboque. Pesados de mercadorias com reboque. Ok? Tá? Portanto, todos os nossos automóveis sem reboque e automóveis com reboque. De seguida, temos então as principais vias, ou a classificação das principais vias. Vamos começar aqui pelo nosso lado esquerdo. Primeiramente temos a localidade, portanto, dentro das localidades. Chama a atenção que atualmente dentro das localidades nós temos duas zonas. Temos as localidades propriamente ditas, como regra geral, okay? E depois temos as chamadas zonas de coexistência. Como referi há pouco,
são então aquelas zonas em que a própria faixa de rodagem é partilhada mutuamente entre peões e veículos, em que nós também éramos obrigados a circular com velocidade extremamente moderada. Okay? Para estes, foi aplicado um limite, ou seja, definiu-se um limite máximo de velocidade igual para todos os veículos. Okay? Só para ter noção, o limite máximo de velocidade a que qualquer veículo pode circular numa zona de coexistência é de 20 km por hora. Okay? Mas já cá voltamos. Tá? De seguida, temos a localidade propriamente dita. Okay? Fora das localidades, ou seja, restantes vias, como por exemplo fora das localidades, vias reservadas a automóveis e motociclos, tá bem? Portanto, vias reservadas a automóveis e motociclos e, por fim, as autoestradas. Tá bem? Portanto, localidade, restantes vias públicas, portanto, fora das localidades, vias reservadas a automóveis e motociclos e as autoestradas. Ok? Portanto, autoestradas. Tá? Não sei se já repararam, mas eu tentei colocar isto por ordem crescente. Okay? Do mais lento para o mais rápido. Tá? Ok, voltando então aqui ao ponto inicial e focando-me aqui novamente na zona de coexistência. Nós não vamos falar muito nas zonas de coexistência, embora já haja questões nos vossos exames a questionar relativamente às velocidades que podemos circular numa zona de coexistência, mas eu não me vou focar. E não me vou focar aqui porquê? Porque não vale a pena nós estarmos a decorar mais uma sequência. Okay? Isto porque o limite máximo de velocidade praticado para qualquer veículo, não há exceção nenhuma, para qualquer veículo numa zona de coexistência é sempre 20 km por hora. Sempre. Okay? Tá? Portanto, quando nos colocam uma questão a questionar qual o limite máximo de velocidade que um veículo X ou Y pode transitar numa zona de coexistência, isto é fácil, é sempre 20 km por hora. Okay? E, portanto, daí eu destacar aqui com uma outra cor, inclusive, também. Portanto, para que nós realmente deixemos esta coluna de lado, está bem? Okay? Porque já sei que sempre que me perguntarem qual é que é o limite máximo que eu posso circular numa zona de coexistência, já sei que o limite máximo é sempre de 20 km por hora. Okay? Primeiro, vamos nos focar aqui no veículo que nós vamos conduzir. Como eu referi há pouco, vocês irão ter aulas de condução num automóvel ligeiro de passageiros, sem reboque. É neste veículo que vocês irão ter as vossas aulas de condução. É neste veículo que vocês irão efetuar ou realizar exame prático de condução. Portanto, dê por onde der, vocês têm que saber os limites máximos de velocidade deste veículo de cor e salteado. Dê por onde der. Okay? Tem que ser algo instintivo. Tem que ter noção que se estão a circular fora da localidade, tem que ter a completa percepção de que só podem circular a uma velocidade máxima de 90. Tem que ser algo instintivo, sem pensar muito. Está bem? Portanto, mas eu até acredito que a maior parte de vós até já sabe os limites máximos de velocidade para o automóvel ligeiro de passageiros sem reboque. Até porque são aquelas velocidades de referência. Está bem? Então, assim sendo, para um automóvel ligeiro de passageiros e misto sem reboque, dentro da localidade é 50 km por hora, fora da localidade é 90 km por hora, nas vias reservadas a automóveis e motociclos 100 km por hora, nas autoestradas 120 km por hora. Portanto, 50, 90, 100, 120. 50, 90, 100, 120. É para decorar desde já. Tá? Portanto, para o nosso veículo, o automóvel ligeiro de passageiros sem reboque, 50, 90, 100, 120. Okay? Isto tem que ficar bem presente na vossa memória. Okay? Vamos fazer isto por coluna, porque é mais fácil de fazer por coluna e é mais fácil de vocês depois também perceberem e aplicarem nos vossos testes. Tá bem? Vamos às dicas. Como regra geral, eu atrevia-me a dizer que o limite máximo de velocidade praticado pelos automóveis dentro das localidades é, como regra geral, de 50 km por hora. Okay? Contudo, há uma exceção. Tá? Portanto, regra geral, o limite máximo de velocidade praticado dentro das localidades pelos automóveis é de 50 km por hora, contudo, há uma exceção, que é o último veículo da tabela, que é o automóvel pesado de mercadorias com reboque, que só pode transitar até 40 km por hora. Tá bem? Atenção a algumas perguntas do género. Todos os automóveis, ou o limite máximo de velocidade que qualquer automóvel pode transitar dentro da localidade é sempre 50 km por hora? A afirmação é falsa. E é falsa porquê?
Porque há uma exceção, não é? Que é o pesado de mercadorias com reboque, o último da tabela, que só pode transitar até 40 km por hora. Ok? Tá? Já se a pergunta for, então, e qual a velocidade máxima que um automóvel ligeiro pode transitar dentro da localidade? Ok, para um automóvel ligeiro é realmente 50 km por hora. Para todos os automóveis ligeiros é realmente de 50 km por hora. Está bem? Tá? Então, dentro da localidade também é fácil. A regra geral é 50. Portanto, a regra geral, o limite máximo que eu posso circular dentro das localidades é de 50 km por hora. Contudo, há uma exceção, que é o pesado de mercadorias com reboque, o último da tabela, que só pode transitar até 40 km por hora. Ok? Fora das localidades. Bem, esta é para mim uma das colunas mais importantes. Ok? Há aqui uma dica que também é importante e que vos vai depois também ajudar a resolver o resto da tabela, tá bem? Mas é para mim uma das colunas mais importantes. Quando nos colocam uma perguntinha no que diz respeito ao limite máximo de velocidade fora da localidade, a primeira coisa que eu tenho que perceber, o primeiro cuidado que eu tenho que ter em consideração é se trata de um veículo com reboque ou sem reboque. Okay? Portanto, quando nos colocam uma pergunta relativamente ao limite máximo de velocidade fora da localidade, o primeiro cuidado que eu tenho que ter é perceber se trata de um veículo com reboque ou sem reboque. Por uma questão lógica, um veículo com reboque tem que andar mais devagar do que um veículo sem reboque. Até acho que faz sentido, não é? Portanto, um veículo que atrela um reboque tem que andar mais devagar do que um veículo sem reboque. Então, cá vai a dica. O limite máximo de velocidade praticado para qualquer veículo com reboque, fora da localidade, é sempre 70 km por hora. Okay? Tá? Focando-nos aqui nos automóveis. Portanto, para os automóveis com reboque, para qualquer automóvel com reboque, o limite máximo de velocidade fora da localidade é então de 70 km por hora. Okay? Para os automóveis sem reboque, à exceção do nosso, lembre-se que o nosso é exceção e por isso é que está ali vermelhinho, okay? Porque é o único automóvel que pode circular até 90. É o automóvel ligeiro de passageiros sem reboque. Para todos os outros automóveis, o limite é 80. Okay? Então o que é que eu tenho que perceber? Tá? Portanto, o que é que eu tenho que perceber? Que o limite máximo de velocidade para qualquer veículo com reboque fora da localidade é de 70 km por hora. Se for sem reboque, 80 km por hora, à exceção do nosso, do ligeiro de passageiros sem reboque, que é 90. Mas quando nos colocam uma pergunta com o nosso, nós já nem pensamos na tabela, não é? Quando nos colocam uma pergunta que envolve o nosso veículo, nós focamos nesse veículo, está bem? Eu tenho que ter cuidado é quando se trata de outro veículo, de outro automóvel, está bem? E para os outros automóveis, se for sem reboque é 80, se for com reboque tem que andar mais devagar, portanto 70, está bem? Okay? Portanto 70. Não sei se já repararam, aqui no último veículo, no automóvel pesado de mercadorias com reboque, que é o automóvel mais lento que nós temos, eu acrescentei logo aqui 70 nas vias reservadas a automóveis e motociclos. Isto para quê? Para que vocês memorizem que realmente este veículo pesado de mercadorias com reboque tem pares aqui no meio. Portanto, circulam exatamente a mesma velocidade, quer fora da localidade, quer nas vias reservadas a automóveis e motociclos. Portanto, tem realmente os mesmos limites máximos de velocidade. Portanto, é 70, 70. Tá? Passando aqui para as vias reservadas a automóveis e motociclos. Mais uma vez, nós sabemos que é asfalteado, portanto, o limite máximo que eu posso circular numa via reservada é 100 km por hora, conduzindo um automóvel ligeiro de passageiros sem reboque. Para os restantes, automóveis sem reboque, vamos então aqui aplicar a técnica da Expo 98. Certamente todos vocês se recordam ou sabem qual é que é o ano da Expo 98, como a própria expressão indica, foi em 1998. Tá? Portanto, vamos usar essa dica e vamos aplicá-la aqui. Portanto, vamos colocar ali em coluna o 1998. E assim sendo, para um automóvel ligeiro de passageiros sem reboque, que é o nosso, temos o 100, não é? Depois, para o ligeiro de mercadorias sem reboque, 90. Para os pesados de passageiros sem reboque, 90. Para os pesados de mercadorias sem reboque ou trator consumir reboque, 80. Portanto, reparem, lá está, 1998. Portanto, lembre-se que nas vias reservadas, não é?
para os automóveis sem reboque, temos então a técnica de 1998. Okay? Nós já decorámos aqui a posição destes veículos e depois é só ter noção aqui da técnica da Expo 98. Está bem? Okay? Outra dica que vos pode ser útil é em relação aqui aos pesados passageiros. O limite máximo de velocidade que um automóvel pesado de passageiros com ou sem reboque nas vias reservadas é exatamente igual. Okay? Portanto, o limite máximo de velocidade praticado por um automóvel pesado de passageiros numa via reservada a automóveis e motociclos é exatamente igual, é 90, 90, está bem? Tanto que há uma perguntinha que costuma surgir com isto e que vocês ficam assim um bocadinho atrapalhados. Porquê? Porque vão sempre à procura do com e o sem reboque, não é? E a pergunta é, qual a velocidade máxima que um automóvel pesado de passageiros pode transitar numa via reservada a automóveis e motociclos? Depois vocês ficam, e agora com ou sem reboque? Como é que é? Okay? Se nós repararmos, é igual. Não é? Portanto, um automóvel pesado de passageiros, seja sem reboque ou com reboque, nas vias reservadas a automóveis e motociclos, circulam exatamente à mesma velocidade. Portanto, é 90. Okay? Portanto, 90. Para os restantes veículos, entre eles os dois, o limite é sempre 80, e aqui tem que ter esse cuidado, não é? Temos que ter noção de que entre eles os dois é 80. Se nós fizermos aqui um registro mamográfico, conseguimos ter essa percepção. Se eu tiver dúvidas, também posso fazer por sequência, não é? Por exemplo, só para dar um exemplo, o automóvel ligeiro de passageiros e misto com reboque, se é com reboque fora da localidade só pode ser 70, portanto na via reservada terá que ser 80. Okay? Se for um ligeiro de mercadorias com reboque, como tem reboque é 70 fora da localidade, portanto, nas vias reservadas terá que ser 80. Não é? Okay? Se vocês repararem, também se aplica aqui a mesma teoria. Okay? Portanto, por exemplo, um ligeiro de passageiros sem reboque 90 a 100, um ligeiro de mercadorias sem reboque 80 a 90, não é? Um pesado de passageiros sem reboque 80 a 90, portanto faz sequência. Pronto, nem sempre isto acontece, portanto há aqui realmente estas exceções, estas 3 exceções, por causa dos pares, mas é uma dica que pode servir como prova dos 9, está bem? Em relação à autoestrada, e começando aqui pelos automóveis sem reboque, eu tenho que ter consciência que o limite máximo de velocidade que eu posso circular numa autoestrada conduzindo um automóvel ligeiro de passageiros sem reboque é 120. Mas que eu acredito que todos vocês já o saibam, porque lá está, é a velocidade máxima de referência, portanto 120. Para os restantes, automóveis sem reboque, é só tirar menos 10, é só subtrair menos 10. Então, para um ligeiro de mercadorias sem reboque, portanto, menos 10 dá 110, não é? Para um ligeiro de passageiros sem reboque, 100. Para um pesado de mercadorias sem reboque, 90. Está bem? Okay? Portanto, 90. Tá? Lembrem-se, é menos 10. Ok? Tá? 120, 110, 100, 90. Portanto, aqui esta última linha, lembrem-se, esta última linha na autoestrada, para os automóveis ligeiros, para os automóveis sem reboque, na autoestrada é menos 10. Okay? Para os restantes veículos, voltamos à nossa dica 10 para o 98. Não é? Portanto, mais uma vez, todos vocês se recordam do ano 10 para o 98, 1998, e portanto vamos aplicar aqui. Tá? Para um ligeiro de passageiros com reboque é 100 km por hora, para um ligeiro de mercadorias com reboque é 90 km por hora, para um pesado de passageiros com reboque 90 km por hora e para um automóvel pesado de mercadorias com reboque também é 80 km por hora. Portanto, 1998. Está bem? Conselho. Como eu costumo dizer, tirem um registro memográfico da tabela, ok? Foquem aqui alguns pontos importantes. Lá está. O tipo de veículo, o tipo de automóveis que existem. Dividem e coloquem mentalmente na vossa mente primeiro automóveis sem reboque, depois automóveis com reboque e depois foquem aqui estes pontos da dica 10 para o 98 e do menos 10 e depois o resto acaba por lá com o tempo e com o trabalho. Tá bem? Outra dica que vos posso dar é treinarem. Façam esta tabela muitas vezes. Façam-na. Peguem numa folha, peguem uma caneta e escrevam. Façam esta tabela várias vezes.
que depois vão conseguir mentalmente aplicar nos vossos testes. Está bem? Okay? Este é o melhor conselho que eu vos posso dar. É treinarem e fazê-la, repeti-la várias vezes. Está bem? Para os restantes veículos, bem, em termos de disposição das vias é exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, temos a zona de coexistência, que nós já sabemos que o limite máximo nas zonas de coexistência para qualquer veículo, e aqui não é exceção, para qualquer veículo é sempre 20 km por hora. Portanto, vamos mais uma vez destacar esta coluna, está bem? Portanto, vamos deixá-la de lado, tá? Portanto, vamos esquecê-la por um bocadinho, porque eu já sei que se me perguntarem qual é que é o limite máximo que numa zona de coexistência, é sempre 20 km por hora. Okay? Depois, localidades, fora da localidade, vias reservadas a automóveis e motociclos e, por fim, as autoestradas. Okay? Começando aqui pelos motociclos. Quando nós pensamos nos motociclos, é importante ter consciência que existem dois tipos de motociclos. Motociclos com cilindrada superior a 50 cm3 e motociclos com cilindrada inferior a 50 cm3. Okay? A diferença é que os que têm cilindrada superior a 50 cm3 podem circular nas vias reservadas e nas autoestradas. E os motociclos que têm cilindrada inferior a 50 cm3 só podem circular nas localidades e fora das localidades. Tá bem? Vamos começar pelos motociclos com cilindrada superior a 50 cm3, que podem ser simples, ou seja, sem reboque e sem carro lateral, ou pode-se acoplar um carro lateral. Okay? Tá? Dica. Os limites máximos de velocidade praticados para os condutores de motociclos de cilindrada superior a 50 cm3 são exatamente os mesmos, é exatamente igual ao automóvel ligeiro de passageiros. Okay? Portanto, seja sem ou com reboque. É exatamente igual. Então, assim sendo, para um motociclo de cilindrada superior a 50 cm3, sem carro lateral e sem reboque, motociclo simples, o limite máximo é de 50, 90, 100, 120. 50 dentro da localidade, 90 fora da localidade, 100 nas vias reservadas a automóveis e motociclos e 120 nas autoestradas. Okay? Quando nós atrelamos um reboque, é exatamente a mesma coisa que o automóvel ligeiro de passageiros com reboque. Se vocês repararem, é menos 20, porque nos automóveis ligeiros de passageiros, quando eu atrelo um reboque, não é? Basta subtrair 20 e nós acabamos por ter. Mas vamos tentar perceber. Na localidade mantém-se igual, portanto 50. Okay? Fora da localidade, como tem reboque, terá que ser 70, porque com reboque é sempre 70. 80, 100. Tá? Portanto 50, 70, 80, 100. Se repararem, lá está, a diferença entre um veículo sem reboque com reboque é menos 20. 90 menos 20 dá 70, 100 menos 20 dá 80, 120 menos 20 dá 100. Portanto, é outra dica que podem também realmente utilizar. Isto acontece mesmo com o automóvel ligeiro de passageiros. Se vocês pensarem em um automóvel ligeiro de passageiros sem reboque, é 50, 90, 100, 120. Se nós atrelarmos um reboque 50, como tem reboque 70, 80, 100. É sempre menos 20 com reboque. Está bem? Para os motociclos de cilindrada não superior a 50 cm3, só podem circular dentro e fora da localidade, sendo que dentro da localidade é 40 km por hora e fora da localidade é 60 km por hora, não podendo transitar nas restantes vias. Tá? Portanto, 40, 60. Okay? Chama a atenção a outro pormenor importante. Há uma perguntinha nos vossos testes que costuma surgir com alguma frequência, que é a que velocidade pode transitar qualquer motociclo dentro da localidade. E depois tem 40, 50, 60. A resposta correta é 40 km por hora. E 40 porquê? Porque qualquer um deles, não é? Qualquer um deles pode circular a 40. Mas só os que têm cilindrada superior a 50 cm3 é que podem circular até 50. No entanto, qualquer um deles pode transitar a 40. E por isso é que a resposta correta é 40. Tá? Portanto, 40, 60 para o motociclo de cilindrada inferior a 50 cm3. Ciclomotores e quadriciclos. Okay? Ciclomotores e quadriciclos, tipo Moto 4, Papa Reformas, como se costuma dizer, enfim. Também só podem circular dentro e fora da localidade e os limites máximos de velocidade é de 40, 45. Tá bem? 40 dentro da localidade, 45 fora das localidades. Okay? Portanto, 40, 45. Okay? Triciclos. Ok, um triciclo, temos que assumir que, do modo em geral, um triciclo é um veículo com uma cilindrada superior, um veículo de 3 rodas, mas com uma cilindrada superior a 50 cm3, porque os veículos de 3 rodas, mas que têm cilindrada inferior a 50 cm3, são classificados como ciclomotores de 3 rodas. Está bem?
e, portanto, não entram nesta linha, entram na linha anterior. Tá? Portanto, para os triciclos, ou seja, veículos com uma cilindrada superior, veículos de 3 rodas, mas com uma cilindrada superior a 50 cm3, podem também circular nas autoestradas e vias reservadas. Tá bem? Mas os triciclos também podem circular nas autoestradas e vias reservadas. Assim sendo, vamos aplicar aqui a técnica. Na localidade, como regra geral, é então 50 km por hora. Sem reboque, portanto, só pode ser 80 km por hora. 90, 100. É só fazer sequência depois, está bem? Portanto, dentro da localidade é 50 km por hora. Como é sem reboque, só pode ser 80 km por hora. Okay? Porque nós tínhamos visto que para os automóveis com reboque era 70, sem reboque era 80, à exceção do nosso, não é? E aqui é a mesma coisa, portanto, 50 dentro da localidade, 80 fora da localidade, 90 nas vias reservadas e 100 nas autoestradas. Que curiosamente tem exatamente os mesmos limites máximos de velocidade que o automóvel pesado de passageiros sem reboque. Portanto, é exatamente igual ao pesado de passageiros sem reboque. Tá bem? Mas aqui basta pensar em ok, o triciclo, desde que tenha cilindrada superior a 50 cm3, pode circular na autoestrada. Se pode circular na autoestrada, então é 50, como não tem reboque, 80, 90, 100. Tá bem? Máquinas industriais. Quando falamos em máquinas industriais, existem as máquinas industriais com matrícula, uma matrícula branca, igual aos dos automóveis, mas depois existem as máquinas industriais consideradas não matriculadas ou com matrícula vermelha, porque atualmente todas têm que ter matrícula, mas é uma matrícula vermelha. Okay? Portanto, consideradas não matriculadas. Bem, a diferença é que as máquinas industriais de matrícula branca, ou seja, com matrícula branca, podem circular na autoestrada e vias reservadas. As sem matrícula ou matrícula vermelha não podem circular nas vias reservadas e nas autoestradas. Bem? Começando então aqui com a máquina industrial com matrícula branca. As máquinas industriais com matrícula branca vão assumir exatamente os mesmos limites máximos de velocidade do automóvel mais lento. Okay? E qual é que é o automóvel mais lento que nós temos na tabela? Não sei se recordam, mas é o último da tabela. O automóvel pesado de mercadorias com reboque. Okay? Que é o automóvel mais lento que nós temos na tabela. Tá bem? Para este veículo, para a máquina industrial com matrícula branca, dentro da localidade é então 40, porque era a exceção, não sei se recordam. Tá? 70, porque o último tinha esta particularidade dos pares no meio, portanto, o pesado de mercadorias com reboque tinha esta particularidade de ter pares no meio, não é? Portanto, e depois na autoestrada 80, tá? 40, 70, 70, 80. Okay? Já quando se trata de uma máquina industrial sem matrícula ou de matrícula vermelha, só pode circular dentro e fora da localidade e o limite máximo que pode circular é de 30, dentro e fora da localidade. Tá bem? Portanto, para as máquinas industriais sem matrícula ou de matrícula vermelha, só podem circular dentro e fora da localidade, tipo uma retroescavadora, e o limite máximo é de 30 km por hora. 30 dentro e 30 fora das localidades. Ok? Trata-se de veículos ou florestais. Bem, a verdade é que muitos candidatos a condutores têm tendência a desvalorizar os limites máximos de velocidade destes veículos, mas não devem. E não devem porque, para além de sair com muita frequência nos vossos testes, porque são veículos que muitos de vocês, dependendo, claro, do peso do veículo agrícola, podem conduzir. Está bem? Portanto, não podem desvalorizar, até porque realmente sai, como referi há pouco, com muita frequência nos vossos testes. Para os tratores agrícolas ou florestais, que só podem circular dentro e fora da localidade, portanto, dentro da localidade é de 30 km por hora, fora da localidade é 40 km por hora. Portanto, 30, 40. Reforço, fixem bem estes limites, porque sai com muita frequência nos vossos testes. Está bem? Trator agrícola ou florestal, 30 dentro da localidade, 40 fora das localidades. Portanto, 30, 40. Já para as máquinas agrícolas, os motocultivadores e tratocarros, portanto, máquinas agrícolas, motocultivadores e tratocarros, o exemplo que eu vos trago aqui é de um motocultivador com um retratem, okay? Porque é aqui que se aplica este limite de máxima velocidade. Ora, como devem calcular, isto são veículos que andam em velocidades muito lentas, até porque aquilo dá para nós andarmos a pé atrás dele. Tá? Portanto, o limite máximo de velocidade que nós podemos circular com estes veículos é de 20 km por hora. Tá bem? Portanto, uma máquina agrícola, um motocultivador e um tratocarro só podem transitar até 20 km por hora dentro da localidade e fora da localidade. Portanto, 20. Okay? Não desvalorizem, porque também sai com muita frequência nos vossos testes. Tá? Okay? Portanto, máquinas agrícolas, tratocarros, motocultivadores, 20. Okay? E esta é então a nossa
tabela dos limites máximos de velocidade. Mais uma vez aconselho-vos a repetir com alguma frequência esta tabela. Façam-na, desenhem-na, preencham-na com uma folha em branco, tá bem? Treina, que vão ver que depois se torna mais fácil de aplicar. Tá? Continuando aqui com a nossa temática da velocidade. Em relação aos limites especiais de velocidade, sempre que, devido às características da via, a intensidade de trânsito, podem ser fixados, a título temporário ou permanente, em certas vias ou troços de via, limites mínimos ou máximos de velocidade instantânea, okay? Que tanto podem ser inferiores ou superiores à da regra. Claro que superiores não é muito comum, já inferiores é muito comum, ok? Mas vamos a exemplos. Por exemplo, nas autoestradas, todos nós sabemos, não é, que nas autoestradas está instituído um limite mínimo de velocidade, ou seja, o condutor não pode transitar uma velocidade inferior a 80 km por hora. Portanto, normalmente são sinalizadas com um sinal de obrigação a reforçar a existência dessa mesma regra. Tá bem? Portanto, na autoestrada, nós sabemos que existe um limite mínimo de velocidade instantânea de 50 km por hora. Portanto, o condutor é obrigado a circular uma velocidade mínima de 50 km por hora. Portanto, não podendo circular abaixo dos 50, tendo que circular a mais de 50. Okay? É um exemplo em que se poderá ser aplicado então um limite mínimo de velocidade instantânea. Tá? Como referi há pouco, também podem, lá está, sempre que as características da via, do veículo, as circunstâncias do trânsito, a intensidade de trânsito justifiquem ser implementados ou aplicados limites máximos de velocidade inferiores ou superiores à regra. Eu trago-vos aqui a A19, que é, na minha opinião, um excelente exemplo nesse sentido e acho que é fácil de perceber. A A19, sendo uma autoestrada, o limite máximo de velocidade que seria aplicado na A19 seria, quando pensamos numa autoestrada, seria pensar nos 120, não é? Que é o limite máximo de velocidade que se aplica ou que circula como regra geral nas autoestradas. Mas a A19, ela tem algumas características muito próprias. Portanto, há aqui um pequeno troço, não é? Em que as saídas e as entradas são praticamente sucessivas. Enquanto que numa autoestrada convencional, entre saídas, não é? Às vezes nós temos 30, 40, 50 km entre uma saída e a outra. Não é? Por exemplo, se nós formos analisar na A1 a saída entre a distância entre a saída de Leiria e a saída de Fátima, se calhar nós temos ali 25, 30 km, não sei, de distância. A A19 não. A A19, num espaço de 1 km, okay, tem 4 ou 5 saídas. Tá? Eu teria que estar a contar. Tem 4 ou 5 saídas. Portanto, as saídas são realmente muito... As saídas e entradas são muito sucessivas. Para além disso, é um troço de autoestrada que não é taxado, portanto, que não se paga, e que tem realmente um grande fluxo de trânsito. E por todas estas características, entendeu-se que o limite máximo de velocidade a aplicar seria então de 100 km por hora, ao invés dos convencionais 120 que habitualmente encontramos nas autoestradas. Está bem? Portanto, tendo em conta todas estas características, foi então implementado ao estrada um limite máximo de velocidade de 100 km por hora. Okay? Inferior, não é, ao da regra geral. Está bem? Okay? Em relação à marcha lenta, bem, nós, do modo em geral, também não podemos transitar a uma velocidade lenta cujo essa lentidão cause embaraço de forma injustificada ao restante trânsito, aos restantes utentes da via. Atenção que o embaraço injustificado ao trânsito constitui também uma infração, portanto, uma condenação leve, em que se aplica uma coima de 60 a 300 euros. Tá? Portanto, lembrem-se, também não podemos, embora tenhamos que circular com velocidade adequada, não é, ao tipo de via, mas eu não posso circular uma velocidade muito lenta, cujo essa lentidão causa embaraço injustificado ao restante de trânsito. Tá bem? Eu tenho que garantir que realmente há aqui uma fluidez do trânsito e que ele flui. Tá bem? De igual modo, também estou proibido de reduzir ou diminuir subitamente a nossa velocidade sem que haja realmente uma justificação, um perigo iminente. Okay? Sem previamente me certificar se o posso fazer em condições de segurança. Tá? Então, também é importante ter esta percepção. Okay? Eu não posso reduzir ou diminuir subitamente a minha velocidade sem que para isso tome as devidas precauções, sem que para isso haja
realmente uma justificação, uma situação de perigo iminente. Isto porquê? Porque uma redução brusca, sem ninguém estar à espera, poderá realmente ser perigoso e causar uma colisão à nossa retaguarda. Tá bem? Portanto, o veículo que nos antecede pode não se aperceber da nossa intenção de reduzir a velocidade e acabamos por causar uma colisão, um acidente. Tá bem? Okay? Em relação ao tema das velocidades, é tudo. Ok? Espero que vos ter ajudado mais uma vez nesta temática das velocidades. Vou-te focar na questão da tabela. Vejam a tabela, vejam várias vezes, façam a tabela, repitam-na, porque realmente é muito importante terem essa a percepção e o conhecimento sobre os limites máximos de velocidade, porque, lá está, é daquelas temáticas que sai sempre. Está bem? Da minha parte é tudo. Espero vos ter ajudado também neste tema. Continuem o vosso estudo e até à próxima aula. Okay? Bom estudo. Tá?